Boa tarde, meus irmãos. Vamos dar início. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no Catecismo Maior de Westminster, a partir da pergunta 25. Vou tentar simplificar o máximo. Hoje são 4 perguntas, é um pouco extenso. Tentei resumir o máximo também para ficar de fácil entendimento a todos. A primeira pergunta, 25, diz assim: em que consiste o pecado desse estado em que o homem caiu? Ou em que consiste a pecaminosidade do estado em que o homem caiu? A resposta é a seguinte: o pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão na qual este foi criado e na corrupção de sua natureza, pela qual se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo bem espiritual, e inclinado a todo o mal, e isso continuamente, o que geralmente se chama pecado original, do qual procedem todas as transgressões atuais. Então, meus irmãos, a primeira pergunta que nós lemos nessa tarde, ela traz a seguinte expressão: em que consiste o pecado, a queda, o que isso gerou? O tema de hoje vai ser basicamente esse: o pecado, a queda do homem e as suas consequências, o que isso acarretou para a raça humana. Então a resposta é: o pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão. Então, quando Adão e Eva transgridem a lei, o primeiro pecado, que nós chamamos de pecado original, ou o primeiro pecado, Adão estava ali como nosso representante legal, isso foi falado na aula passada. Ele era o representante de toda a raça humana, o primeiro homem criado, como nosso representante, pecou, caiu, transgrediu a lei de Deus, que foi expressamente dita pelo próprio Deus: não toqueis, não comam, não peguem do fruto. Mas conhecemos a história: a serpente engana Eva, Eva pega do fruto, come, dá ao seu marido, e ali está destacado o primeiro pecado, ou o pecado original. Não o ato de comer o fruto, mas a desobediência. Deus deu uma ordem expressa: não façam tal coisa. E de alguma maneira misteriosa, nasceu no coração de Eva e posteriormente de Adão o desejo de fazer essa tal coisa. A Bíblia não dá uma grande explicação como isso surgiu no coração dos dois, mas o fato é que eles transgrediram a lei de Deus, eles pecaram contra Deus, e isso trouxe uma grande consequência, que é refletida em nós até os dias atuais. Então eu trouxe aqui algumas referências para explicar a resposta para essa primeira pergunta. Romanos capítulo 5, verso 12, nos traz uma ideia de que como a culpa do primeiro Adão foi imputada sobre a raça humana. Diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. No verso 19 do mesmo capítulo: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então Paulo está trazendo aqui aos romanos que por causa do pecado de Adão, muitos foram feitos pecadores, mas o termo aqui muitos implica todos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. E quando fala que pela obediência de um muitos serão feitos justos, não quer dizer que muitos, todos, serão salvos. Sabemos que não é assim. Romanos deixa bem claro que pelo pecado de Adão, todos foram feitos pecadores. Recebemos a herança de Adão, uma herança cruel. O pecado, a desobediência trouxe uma séria consequência. Eu vou continuar aqui nas referências e depois eu vou aprofundar mais um pouco.
No mesmo livro de Romanos, capítulo 5, verso 6, dá o entendimento que a humanidade é fraca e ímpia, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós vamos nos aprofundar mais um pouco para entender a obra da justificação e a consequência da queda. Mas isso é só para trazer um pouco de entendimento à primeira resposta da pergunta 25. Romanos 3, do verso 10 ao 19. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de ásperes está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. É um assunto, irmãos, que é um pouco difícil de ser tratado nos púlpitos atuais. O pecado. O pecado original trouxe total desgraça para a humanidade. A Bíblia Sagrada deixa bem claro que a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Quando Adão e Eva comeram do fruto e desobedeceram a Deus, Deus tinha avisado que no dia em que comeres, certamente morrereis. Não houve ali uma morte física, mas uma morte espiritual. Eles foram afastados de Deus. Eles perderam a comunhão com Deus. E isso recaiu sobre toda a raça humana. E aqui Romanos, Paulo vem trazendo uma série de declarações de que Adão, como primeiro homem, como representante legal, ao transgredir a lei, transferiu essa herança para todos nós. E ele vem dizendo que por causa desse pecado não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem, porque o pecado, o que chamamos de depravação total, corrompeu totalmente todos os sentidos, todas as faculdades humanas. Nós não somos bons, não se engane, você não é bom, eu não sou bom, eu não sou capaz de praticar o bem, nós não somos capazes de praticar o bem. Não existe aqui, vou usar um termo, nenhuma Madre Teresa de Calcutá. Ela também não é boa o suficiente, os papas não são bons o suficiente, os pastores por si só não são bons o suficiente. A humanidade pecou, desobedeceu a Deus em Adão e morremos, porque do dia em que comerdes, certamente morrereis. Nós vamos ler mais algumas passagens adiante, como Efésios, que diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Um morto, ele não tem condição de falar, ele não enxerga, ele não se move sozinho. É quase como aquela série The Walking Dead, né? Que tem um monte de zumbi andando pelas cidades. Mas é isso, irmãos, é praticamente isso. A humanidade está morta em si. Não conhecem, não conseguem discernir Deus. Não conseguem discernir a diferença entre o céu e o inferno. Aliás, daqui a pouco nós vamos entrar nesse tema. A Igreja de Cristo também tem perdido essa consciência da gravidade do pecado, da severidade do inferno, as consequências que o pecado trouxe à humanidade. Amamos falar do amor de Deus, amamos pregar sobre o amor de Deus, a bondade de Deus, mas toda moeda ela tem dois lados, e o contrário de uma coisa também é verdade. Se Deus é amor, Ele também é justo. E quando Ele disse
que no dia em que você desobedecer, você vai morrer. E Adão desobedeceu. E fomos mortos, estamos mortos. Sem Cristo estamos mortos. Não há esperança, irmãos. Não há motivo para riso. A Bíblia diz: convertam o seu riso em pranto. Isso é muito sério. Essa é uma tarefa árdua. Trazer essa mensagem é algo muito impactante aos ouvidos. É algo muito assombroso. Quando eu estava lendo as próximas perguntas que nós vamos expor aqui a respeito do inferno, é algo que estremece, irmãos. É algo que dá calafrios. Mas alguém sabe dizer qual foi o homem, o personagem da Bíblia que mais falou a respeito do inferno? Jesus. Não foi Isaías, não foi Jeremias, não foi Ezequiel, não foi nenhum dos profetas maiores, menores. Jesus Cristo é o homem da Bíblia que mais falou a respeito do inferno. E por muitas vezes nós nos recusamos a falar que o pecado vai levar a humanidade ao inferno. O pastor Joel já repetiu aqui diversas vezes e nós não nos damos conta de quando ele fala que mesmo aqui dentro da igreja há cidadãos do céu e há cidadãos do inferno. Isso é sério, irmãos. Isso deveria nos estremecer. Isso deveria nos fazer o que Paulo diz a respeito da ceia do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma e beba. Como estão as nossas obras, como estão os nossos, até fugiu o termo, o nosso testemunho diante do mundo. Se somos luz para este mundo, se somos sal para esta terra, como está a nossa vida? O pecado é uma realidade. Adão pecou, desobedeceu, a morte entrou no mundo por um só homem. O pecado entrou no mundo, trouxe a depravação total, trouxe a sentença de que um dia haverá uma destruição total. Estamos aí vivendo nossas vidas como se essa verdade não existisse. Estamos vivendo como se Cristo não fosse voltar para julgar, e o primeiro julgamento se dará pela igreja, diz a palavra. As nossas obras serão postas diante do fogo, e eu pergunto, elas queimarão como palha? Se as nossas obras não estiverem firmadas em Cristo, sim, elas queimarão como palha. Vamos ler Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então Efésios deixa bem claro que todos nós, inclusive nós, estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, em nossos delitos, e aqueles que ainda não foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, diz mais, andam segundo o curso do mundo e segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Ou seja, aqueles que ainda não foram libertos por Cristo, ainda são escravos de Satanás. Operam para a desobediência, são filhos da ira. Lembra João Batista pregando? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Raça de víboras. O machado está posto à raiz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Toda árvore má será cortada e lançada no fogo, nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso é muito sério, irmãos. Eu confesso que quando eu estava lendo e meditando
eu falei, meu Deus, logo eu vou trazer essa mensagem. Eu não quero ser aqui o profeta do caos, como eu estava brincando com meus irmãos ali atrás. Mas essa é uma verdade que Jesus Cristo pregava. E disseram para ele um dia, Senhor, duro é este sermão, quem pode suportá-lo? Vá com eles, disse o Senhor. Vá embora. Essa é a verdade, irmãos. Amamos dizer, eu e o presbítero Rafael, a gente brinca toda quarta-feira sobre predestinação com os nossos irmãos lá pentecostais. Amamos brincar que somos eleitos, somos predestinados, mas uns são eleitos para a glória eterna, outros não, irmãos. Vamos continuar lendo aqui, senão eu vou me alongar muito. Romanos 8, verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Traz uma ideia de que a humanidade é inimiga de Deus. E de maneira nenhuma, um homem sem Cristo pode agradar a Deus. Isaías chega a dizer que as nossas melhores obras são trapos de imundícia. Você tem ideia do que é isso, irmão? Tudo o que você faz, que você acha que você é o melhor, para Deus não passa de trapos de imundícia. Se não fosse Cristo, coitado de nós. Temos mais algumas referências. Gênesis capítulo 5, verso 6, que dá a ideia de que a humanidade é pecaminosa em tudo o que imagina, pensa e faz. Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. O pecado original traz a ideia de que o pecado original é a fonte de toda a transgressão que existe. Mateus capítulo 15, verso 19, nos dá a ideia de que as obras pecaminosas procedem de um coração corrupto e pecaminoso. Então, como eu falei aqui, o pecado original, o pecado da desobediência de Adão, gerou outros pecados. Existem dois tipos de pecados. O pecado original e os pecados deliberados, né? Assim que se diz. Os que nós praticamos todos os dias. Nós não iremos, ou não sei se nós iremos, não sei se esse é o termo certo. Os que forem para o inferno, melhor dizendo, não irá só por causa do pecado de Adão, irá também por causa dos próprios pecados. Amém? Pergunta 26. Como é que o pecado original tem sido transmitido de nossos primeiros pais para a sua posteridade? Resposta. O pecado original é transmitido de nossos primeiros pais à sua posteridade por geração natural, de maneira que todos os que assim procedem deles são concebidos e nascidos em pecado. Temos o tão famoso Salmo 51, verso 5, que diz assim: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Quando eu estava estudando sobre essa pergunta, me veio uma grande dúvida, um grande questionamento. Aqui o Catecismo Maior nos dá a ideia de que o pecado original ele é transmitido por geração natural. É quase que uma ideia de que se somos descendência de Adão, se Adão era o representante de toda a humanidade ali no Éden, as suas gerações futuras, os seus filhos, os seus netos, bisnetos e assim por diante, todos nasceram com essa herança, todos já nasceram em pecado, todos já nasceram afastados de Deus. E Davi disse no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, eu já nasci no ventre da minha mãe em pecado. Não tem como eu escapar disso. Não tem como eu fugir dessa declaração. Muitos vão se perguntar, mas e as crianças? Elas são tão inocentes. Os bebezinhos.
a Bíblia deixa clara. Jó, capítulo 15, verso 14, chega a dizer: o que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para que seja justo? Ou seja, o ser humano nasce com a sua natureza pecaminosa. Do homem não pode tirar de si mesmo nada puro. O homem nascido de mulher não pode ser justo. Acendeu uma luzinha. Eu vou entrar nesse assunto aqui. Jó 14:4. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém é a resposta. Alguém pensou em alguém nascido de mulher que foi sem pecado, que foi santo, irrepreensível, que foi o sumo sacerdote, que foi perfeito, imaculado? A primeira coisa que me veio à cabeça é: ora, se nenhum homem que nasce de mulher pode ser puro, santo, a primeira coisa que veio na minha mente: como explicar que Jesus Cristo é santo? Como explicar que Jesus nunca conheceu o pecado? Se o catecismo acabou de declarar e se nós lemos algumas passagens bíblicas, alguém teve essa mesma dúvida? Alguém chegou a pensar que como pode? Jesus nasceu de uma mulher. Será que em pecado me concebeu a minha mãe? Se aplica também a Jesus? Como responder essa questão? Alguém sabe dizer? Mas alguém sabe explicar, irmão? Se você fosse evangelizar e você entrasse nesse tema, e uma pessoa não convertida te perguntasse: tá, então como é que Jesus é o Salvador? Como que pode Jesus ser santo? Os católicos vão dizer que a Virgem Maria era santa. A resposta dos católicos é que Maria era santa. Mas então, vamos transferir para a geração anterior de Maria. Como que ela é santa e os pais dela eram santos? Porque em pecado ela também foi concebida. E eu comecei a ler e procurei a explicação para que Jesus fosse o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele precisaria atender o que está lá em Hebreus, capítulo 7, verso 26 a 28. Porque convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, perfeito para sempre. Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, como podemos aplicar que Cristo não tinha pecado e atendeu todas essas demandas de Hebreus? Quando os anjos vieram anunciar a Maria que ela daria à luz a um filho, isso está lá em Lucas 1, 34 e 35. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe, olha a resposta para a nossa questão: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que há de nascer de ti, será chamado Filho de Deus. Em Mateus 1:20, quando José intentou fugir e abandonar Maria, diz assim, e projetando ele isto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Não foi obra humana, foi um nascimento miraculoso. Lembra daquela passagem: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. É Espírito.
Cristo, quando é gerado no ventre de Maria, não é porque ela era santa ou era melhor do que as demais virgens. Foi porque o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo, foi derramada sobre ela, para que então ela pudesse gerar o Santo e para que ele pudesse ser concebido sem pecado. É algo extremamente impactante, não é, irmãos? Mas vamos continuar aqui. Então, o pecado original ele é transmitido dos nossos primeiros pais à sua posteridade, por geração natural, de maneira que todos que assim procedem deles são concebidos e nascidos em pecado. Então, tirando Cristo, a única exceção que nasceu por obra do Espírito Santo, todos os demais homens são concebidos em pecado. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Pergunta de número 27. Qual é a miséria que a queda trouxe sobre o gênero humano? Deixa eu ler aqui porque tem traduções diferentes, tá, irmãos? Qual é a desgraça que a queda trouxe para a humanidade? Resposta: a queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus, o seu desagrado e maldição, de modo que somos, por natureza, filhos da ira, escravos de Satanás e justamente expostos a todas as punições neste mundo e no mundo vindouro. Então o homem perdeu completamente aquela comunhão que tinha no Éden com Deus. O homem está exposto a todos os tipos de punições, tanto neste mundo quanto no mundo vindouro. O homem se tornou, por natureza, filho da ira de Deus e escravo de Satanás. Essa é a resposta do Catecismo Maior. Estava tão brando, né, irmãos, até aqui. É tão bom falar da criação, como Deus criou o homem, como Deus criou todas as coisas, como Deus é maravilhoso, como Deus é amor, como é bom falar que Deus é misericórdia. Mas chegamos a este ponto. É hora de termos um choque de realidade. Então, para expressarmos a ideia de que o homem perdeu a comunhão de Deus, comunhão com Deus, podemos ler Gênesis 3:8, que diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. No verso 24 diz assim: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, quando o homem desobedece a Deus, os seus olhos se abrem, eles percebem que estavam nus, e eles ouvem a voz de Deus soar no jardim: Adão, aonde estás? O sentimento de amor, o sentimento de comunhão que havia neles se perde, e eles saem correndo com medo da presença de Deus, porque o pecado não pode estar no mesmo ambiente em que um Deus santo está. Um homem com suas mãos cheias de pecado é incapaz de se aproximar de Deus. Lembra quando nós lemos no Antigo Testamento a respeito dos sacerdotes, quando eles iam adentrar no templo, ainda mais no Santo dos Santos, eles tinham que oferecer sacrifícios pelos seus pecados primeiro. Depois eles entravam no templo, no Santo dos Santos, para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Então, quando Adão peca, ele se tornou desobediente, ele percebe que Deus estava vindo, ele corre de medo. Isso é algo extremamente impactante, irmãos. Então, o homem perde a comunhão com Deus quando está em pecado. Efésios, capítulo 2,
do 2 ao 3 diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, quando o catecismo diz que o pecado nos fez filhos da ira, Efésios 2 colabora para esse entendimento. Filhos da ira, filhos da desobediência e passivos de toda a punição justa e santa. 2 Timóteo 2, 25, para dar o entendimento que também éramos escravos de Satanás. Paulo, dizendo a Timóteo, diz assim: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. A vontade dele estão presos. Ou seja, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, não foram libertos pela verdade, estão presos à vontade de Satanás. Irmãos, o negócio é sério. Prosseguindo, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a consequência do pecado é a morte espiritual e a morte física. Foi o que o pecado gerou em nós. Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O salário da desobediência de Adão é a morte. Mateus 25, 41. Somos merecedores do castigo de Deus no porvir. Diz assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Se eu não me engano, é Mateus 7, capítulo 7, não lembro se é o verso 25, que diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome operei maravilhas. E eu lhes direi abertamente: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Vocês têm ideia do que é isso, irmãos? Muitos que dizem ser filhos de Deus, muitos que pregam a palavra de Deus, muitos que expulsam demônios, que curam paralíticos, é isso que a palavra está dizendo. Naquele grande dia ouvirão do próprio Cristo: apartem-se de mim, nunca te conheci. Vocês praticaram a iniquidade a vida toda. Vocês têm ideia disso? Aos que estiverem à sua esquerda serão lançados, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. E nós somos merecedores disso. Porque nós bebemos pecado, iniquidade, desobediência o dia inteiro, irmãos. Nós praticamos a maldade o dia inteiro e ai de nós, se não fosse o dom gratuito de Deus por Cristo Jesus. As nossas obras não nos salvariam de maneira nenhuma. Eu já disse aqui, não tem ninguém bonzinho, não tem nenhum grande pregador que é merecedor do céu sem Cristo. Não tem nenhum profeta, não tem ninguém, pastor, presbítero, diácono, cantor, músico, ninguém é digno do céu, senão por Cristo. E muitos que pensam estarem indo para o céu, naquele grande dia, vão ser impactados com uma terrível notícia: nunca te conheci, aparte-se de mim.
o que você praticou é palha. Essa é a grande verdade bíblica, que nós não pregamos, deixamos de pregar com medo de magoar as pessoas. Deixamos de pregar essa verdade bíblica, que Cristo foi o maior anunciador dela, com medo de ferir as pessoas. Mas é uma verdade que tem que ser exposta. Uma vez eu ouvi, não me engano se foi o Paul Washer, que falou: a multidão está com um câncer em fase terminal e os pregadores vêm e colam um band-aid sobre a ferida. Aquilo não adianta. Uma mensagem superficial não adianta. Quem lembra daquele grande sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards? As pessoas se agarravam às colunas do templo. Pare, irmão Jonathan, pare. Eles pensavam que o inferno ia se abrir debaixo deles e eles seriam tragados. Onde estão essas mensagens, irmãos? Aos pecadores e aos crentes também. Porque às vezes é necessário os crentes se despertarem. Estão usando a doutrina da eleição e da predestinação como desculpa para cometerem pecado atrás de pecado, iniquidade atrás de iniquidade. Mas eu sou eleito, está tudo bem. Eu vou ser salvo, está tudo bem. Então continue no caminho que você está. E talvez naquele grande dia você vai ouvir o que eu acabei de ler. Aparte-se de mim, que eu nunca te conheci. Cuidado, irmãos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pergunta 28. Quais são as punições do pecado neste mundo? As punições do pecado neste mundo são ou interiores, como cegueira do entendimento, sentimentos depravados, fortes ilusões, dureza de coração, remorso na consciência e afetos baixos, ou exteriores, como a maldição de Deus sobre as criaturas por causa de todos os outros males que caem sobre nós, em nossos corpos, nossos bens, relações e empregos, juntamente com a morte. Então, quais são as punições para o pecado neste mundo? E o catecismo responde: são dois tipos de punições, as interiores e as exteriores. As interiores são cegueira de entendimento, sentimentos depravados, fortes ilusões, dureza de coração, remorso na consciência e afetos baixos. E as punições exteriores: maldição de Deus sobre as criaturas por nossa causa e todos os outros males que caem sobre nós e nossos corpos, sobre os nossos bens, sobre as nossas relações, sobre os nossos empregos e juntamente com eles a morte. Efésios 4,18 diz: entebrenecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Um dos castigos de Deus pelo pecado é a dureza do coração. Então, Deus permite que o homem tenha o seu coração endurecido e se afaste cada vez mais de Deus. Romanos 1,28, e como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então percebam que o castigo de Deus para o homem por causa do pecado é simplesmente entregar o homem às suas próprias vontades. É como se Deus dissesse: vai, você está livre, pode fazer o que você quiser. Mas o seu coração está tão duro que não percebe que as suas atitudes te afastam cada vez mais de Deus. 2 Tessalonicenses 2,11: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. O próprio Deus envia a operação do erro, para que os homens amantes de si mesmos, para que os homens que têm os seus corações duros,
creiam na mentira. Os falsos profetas, irmãos, os falsos pastores que lotam as igrejas, isso é um juízo de Deus para os falsos crentes, porque eles estão pregando somente o que a multidão quer ouvir. Eles não estão pregando a verdade que cura, liberta, transforma, que traz o que está morto para a vida em Cristo. Então, os falsos pastores, os falsos profetas, são um juízo de Deus, é um castigo de Deus por causa do pecado. Você quer a prosperidade? É o que mais tem por aí. Pregadores da prosperidade. Você ama o dinheiro? É o que mais tem por aí. Você quer somente cura, libertação? Você quer somente, como está naquelas passagens, a multiplicação dos pães? É o que mais tem por aí prometendo. Por isso, tantas igrejas lotadas, abarrufadas, cometendo coisas loucas em nome de Cristo, achando que vão para o céu, achando que têm comunhão com Deus. Na verdade, os seus olhos e o seu coração está obscurecido. E isso é um juízo de Deus por causa do pecado, porque são homens amantes de si mesmo, homens idólatras, o seu ego é o seu próprio ídolo. E isso é só lá, irmãos? Não. Todas as igrejas têm joio e têm trigo. Então vamos continuar. Romanos 2,5: mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Isaías 33:14: os pecadores de Sião se assombraram, o temor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Isaías está perguntando: quem dentre nós? Muitas das vezes, a nossa própria consciência é Deus castigando o homem por causa do pecado. Lembra quando Judas, ele trai a Jesus? Isso está lá em Mateus 27. E ele diz assim: eu pequei traindo sangue inocente. Aquilo não foi um arrependimento verdadeiro, mas um remorso cruel. Ele viu que ele tinha errado. E aquilo ali levou ele ao suicídio. Isso é um castigo de Deus por causa do pecado. O terror que muitos têm em suas próprias consciências é um juízo de Deus para o pecador, como nós lemos na questão do catecismo, o castigo interior. Porque quantas pessoas se contorcem de remorso e não são levados a Cristo? Isso é um juízo de Deus. Pergunta 29. Quais são as punições do pecado no mundo vindouro? Falamos um pouco das punições do pecado aqui nesse mundo. As relações são estremecidas, sofremos no nosso trabalho, sofremos no nosso interior, somos acometidos de doenças. Essas são os castigos aqui neste mundo. Todo tipo de males. A natureza foi impactada, o homem foi impactado. E somos punidos todos os dias por causa do pecado. Mas também teremos consequências no mundo vindouro. E o catecismo faz a seguinte pergunta: quais são essas consequências? E a resposta: as punições do pecado no mundo vindouro são a separação eterna da presença consoladora de Deus e os tormentos mais penosos na alma e no corpo, sem intermissão, no fogo do inferno para todo o sempre. Meu Deus. 2 Tessalonicenses 1:9: os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder.
Marcos 9:44 em diante, onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga, e se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo os 2 pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o para fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os 2 e seres lançado no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Quem disse isso, irmãos? Quem deu essa declaração? O próprio Cristo. Se a tua mão te faz pecar, olha a seriedade do que Cristo está dizendo. Se a tua mão te faz pecar, arranca ela fora. Não estou falando de maneira literal, não é para ninguém estar se amputando por aí. Mas olha a seriedade da declaração de Cristo. Se algo te faz pecar, tira da sua vida agora, para que tu entres no céu. Se o celular, as redes sociais, só um exemplo, te faz pecar, joga ele lá do outro lado da rua agora. Arrependa-se agora, antes que seja tarde demais, antes que o teu pecado te leve para o inferno. Foi Cristo que disse isso. Vamos correr aqui para encerrar por causa da hora. Lucas 16, a parábola do rico e do Lázaro. Todo mundo conhece, né? A gente lê, a gente até assistiu uma novela, a gente vê filmes sobre o assunto, mas a gente não se dá conta da seriedade do tema. E clamando disse, Lucas 16, 24, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha o castigo de Deus na vida futura. Olha o castigo de Deus, como será. O tormento que essa parábola traz. Ele estava sendo profundamente atormentado pelas chamas. E havia uma barreira. Ninguém ia passar de um lado para o outro. Lembra da parábola? Pai, então permita que alguém vá avisar os meus irmãos. Não, ninguém vai avisar os seus irmãos. Permita que Lázaro molhe a minha língua. Não, você teve a sua oportunidade. Seus irmãos estão tendo as suas oportunidades. Eles que ouçam Moisés e os profetas. Estamos ouvindo, irmãos, dia após dia as pregações. Mateus 5:29, novamente, Cristo falando, se o teu olho te escandalizar, arranca-o. E para encerrar, Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão não me visitaste. Então estes também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo, em verdade vos digo que, quando um destes pequeninos o não fizeste a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu não vou me alongar, porque a hora já se encerrou. O castigo de Deus na vida futura será o tormento eterno. Uma passagem que eu li que me assombrou, está em Apocalipse 14, se eu não me engano, que diz que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre diante do Cordeiro
e seus anjos. Essa passagem diz que o Cordeiro de Deus será responsável por derramar o cálice da ira de Deus no inferno. E o tormento subirá eternamente. Ali não haverá mais misericórdia, não haverá mais graça de Deus, somente choro, dor, ranger de dentes, agonia, e isso eternamente, pelos séculos dos séculos, onde o fogo nunca se apagará, onde o bicho nunca morrerá, onde muitos suplicarão por suas mães, por seus pais, onde muitos suplicarão por que eu não dei ouvidos ao pastor quando disse para eu abandonar o pecado? Por que eu não dei ouvidos àquele moço na rua que me entregou um folheto? Por que eu não dei ouvidos àquele estudo? Choro, dor e ranger de dentes. Irmãos, vamos meditar, porque isso é muito sério. Converta-se hoje o seu riso em pranto. Se lance diante da presença de Deus e talvez até questione a Deus: Senhor, como está a minha vida diante de Ti? Como estão as minhas obras diante de Ti? Será que as minhas obras são boas? Será que elas são condizentes com um cidadão do céu? Ou será que as minhas obras estão me levando para o inferno e eu não consigo perceber? Será que o meu coração está tão duro? Será que os meus olhos estão tão encobertos? Eu não consigo perceber que eu sou um pecador dentro da Tua igreja? Será que domingo após domingo eu não consigo entender a mensagem que diz para que eu venha me arrepender dos meus pecados? Será que eu não consigo? Será que eu estou tomando a ceia de maneira digna? Ou será que eu estou entesourando ira sobre a minha cabeça para o grande dia do juízo? Então, irmãos, daqui a pouco daremos início ao culto solene ao Senhor. E teremos um momento de confissão de pecados, teremos um momento para dobrarmos os nossos joelhos. Mas que não seja um breve momento, que nas nossas casas, nas madrugadas, possamos nos encontrar com o nosso Deus, a fim de que Ele venha quebrantar o nosso coração e nos limpar de todo o nosso pecado, para que possamos, de maneira verdadeira e real, morar nos céus, para que possamos ser participantes das bodas do Cordeiro naquele dia. Eu não quero ouvir naquele grande dia, irmãos: aparta-te de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Eu não quero viver por vãs filosofias. Eu não quero viver, irmãos, por coisas que me afastem de Deus. Mas ontem de noite, quando eu estava lendo essas perguntas e meditando sobre isso, eu me questionei: meu Deus, será que eu estou vivendo de maneira digna? Será que eu estou sendo luz para este mundo? Será que eu estou sendo sal para esta terra? Ou será que eu sou só mais um hipócrita dentro da casa de Deus? Amém?